dia. A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com a confissão de fé de Marta, irmã de Maria e Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Cantai e Folgai. A todos para nós nos unirmos em oração, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e fazermos a Ele a nossa confissão de pecados, pensando sempre nas coisas erradas que fazemos em nossas vidas, nas coisas boas que deixamos de fazer. E hoje faço uso das palavras do hino Liberta-nos, Senhor, para a nossa confissão de pecados. Oremos. Liberta-nos, fiel Senhor, de culpa, angústia e amargor, embora a nossa transgressão jamais mereça teu perdão, mas tua graça divinal há de vencer pecado e mal. Dos servos teus tem compaixão, concede-nos graça e perdão. Direito não podemos ter, pois deveríamos sofrer da tua lei todo o rigor, se nos julgasses, ó Senhor. Recorda-te de Jesus, o Filho teu, o qual por nós na cruz morreu, seu santo sangue derramou, e assim a todos perdoou e resgatou. Bondoso, vem nos amparar, com tua graça abençoar. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, Deus perdoa. E anuncio este perdão através das palavras de Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesus se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem.
Este perdão anuncio a todos que se arrependem, em nome dele, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos ao nosso Deus. Misericordioso Deus, nosso Pai Celeste, nós te rogamos, governa os nossos corações, a fim de que procuremos somente a Ti e sintamos a Tua presença em nossas vidas. Aceita o nosso louvor e as nossas orações e súplicas. Ajuda-nos em nossas lidas e lutas de cada dia. Perdoa nosso pecado, concede-nos comunhão contigo, que sejamos testemunhas do Teu reino em palavras e ações. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Meu Senhor, Tu me deste. Como posso calar
queremos ouvir a leitura bíblica para o culto de hoje, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos 22 a 24, o versículo 32 e o versículo 33 e os versículos 36 a 38. O texto diz: Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas, coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Este é o texto de leitura bíblica que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã. E felizes somos nós se ouvimos a palavra de Deus, aguardamos em nosso coração e nela acreditamos. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos conta a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém e nos traz a fala de Pedro anunciando Jesus. Essa fala que acabamos de ouvir na leitura bíblica. Ao ouvirem as palavras de Pedro, as pessoas que estavam ali perguntaram: o que devemos fazer? A palavra que Pedro falara sobre Jesus atingira o coração daquelas pessoas. Agora perguntaram pela conduta de vida que deveriam adotar. Ali naquele dia, naquele momento, estava nascendo a igreja cristã. Não havia ainda uma organização como nós temos hoje. Não havia ainda uma clareza das características desta nova fé, dos seus cultos, da conduta de vida de quem aderia à fé cristã. Tudo ficaria como antes? Evidentemente que não. Mas o que eles deveriam fazer? Qual a mudança que deveria acontecer? A resposta de Pedro é, no versículo 38, arrependam-se e que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E é claro, também haveria uma consequência prática na vida diária de cada um que se convertesse à fé cristã, como João Batista já pedia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Assim é a palavra de Deus. Quando atinge o coração da pessoa, a pessoa se dispõe a mudanças na vida, com uma nova conduta de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E esta mudança começa pelo arrependimento.
Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa dar meia volta, mudar o rumo, transformar-se. A primeira atitude do arrependimento é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a primeira mudança de rumo, passar a crer em Jesus. Para nós cristãos do século 21, vivendo no Brasil, um país com 80% da população que é cristã, isto não é difícil. Mas para aquelas pessoas, naquele dia de Pentecostes, em Jerusalém, era um passo difícil, pois não havia ninguém mais que acreditava em Jesus como Senhor e Salvador, a não ser aqueles que eram seguidores dele antes da sua morte e ressurreição, e algumas outras poucas pessoas. Mas aquelas pessoas tiveram a coragem de, naquele dia de Pentecostes, aderir à nova fé que ali estava nascendo. A segunda atitude a ser tomada: confiar que Jesus irá perdoar os nossos pecados. Por nossa própria força e mérito, jamais teríamos perdoados os nossos pecados. Mas Deus nos deu o seu Filho Jesus, que nos oferece seu perdão pelo seu sacrifício na cruz. Isto também era difícil para aquelas pessoas, pois o judaísmo dizia que as pessoas precisavam ter méritos diante de Deus para alcançar a salvação. E quando chegasse a hora, eles iriam apresentar as suas boas ações, aquilo que fizeram de bom, a sua firmeza de fé e todas as outras questões que eles faziam seguindo os mandamentos divinos. Apresentando isto para Deus, eles iriam merecer a salvação. Enquanto que Jesus Cristo diz: todos estão perdidos para a eternidade, pois todos são seres humanos pecadores. Somente eu posso oferecer a salvação pelo meu sacrifício na cruz para perdoar os pecados de vocês. Era difícil aderir à nova fé cristã. A terceira atitude das pessoas é viver a partir de arrependimento diário. Como bem nos lembra o reformador Martim Lutero, por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada, morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez deve sair e ressurgir diariamente uma nova pessoa, que viva em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Assim, dia após dia, é preciso mudar o rumo quando entramos por uma estrada que nos afasta de nosso Deus. É preciso fazer meia volta, é preciso haver uma transformação naquilo que eu estou fazendo de errado e a adoção de uma nova atitude. A vida de um cristão é um processo contínuo de aprendizado, de arrependimento constante e crescimento na fé. E eu volto à pergunta das pessoas que ouviram as palavras de Pedro para um último comentário. A pergunta é: o que devemos fazer? Havia a preocupação em seguir os preceitos divinos deixados por Jesus. Esta preocupação é vital para a Igreja de Jesus Cristo na atualidade, no século 21, na pós-modernidade. É vital porque vemos pessoas, pastores, padres, líderes cristãos, distorcendo a palavra de Deus para atingir os seus objetivos e os seus interesses. A pergunta passou a ser: o que devemos fazer como podemos usar a palavra de Jesus para nos beneficiar? Houve uma mudança na pergunta daqueles primeiros cristãos. Hoje, muitos não perguntam mais o que devemos fazer. Perguntam sim, repito,
Como podemos usar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, para nos beneficiar? Jesus já havia dito com clareza em João capítulo 15, versículo 14: vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. O que devemos fazer? Que esta seja a nossa pergunta a cada amanhecer. Que a cada dia perguntemos a Deus como deve ser o nosso modo de falar, de viver, de agir, e que nos deixemos guiar pelos ensinamentos de Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para ser o caminho, a verdade e a vida. Assim seja. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração: Senhor, eu quero amar-te. A todos para nós fazermos a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico. Ao dizermos o credo apostólico, hoje estamos nós fazendo a pergunta: o que devemos fazer? O credo apostólico nos diz: creia, e crendo, viva de acordo com esta fé. Por isso, juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos convidar a todos para nos unirmos em oração. Após eu fazer a oração, nós todos oramos juntos o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos chegar diante de Ti, assim como aquelas pessoas que ouviram as palavras de Pedro
e te perguntar: Senhor, o que devemos fazer? E que esta nossa pergunta seja a pergunta feita não somente pela nossa boca, mas também pelo nosso coração. E que tu, ó Deus, nos ajudes a olhar para a Sagrada Escritura, a ler o Evangelho de teu Filho Jesus Cristo. E ali nós encontraremos a resposta à nossa pergunta. Também nos demais livros do Novo Testamento, nós vemos tudo aquilo que tu queres que nós façamos. Ajuda-nos a ler a Sagrada Escritura, ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a seguir aquilo que tu nos deixastes escrito nestes livros da Sagrada Escritura. Nós queremos também pedir-te que tu nos ajudes nas nossas lutas do dia a dia. Ainda estamos em meio à pandemia. Ajuda-nos a ter coragem para tudo enfrentar. Ajuda-nos a ter esperança para seguir adiante, para poder superar esta crise da humanidade. E assim, também as pessoas todas que precisam da tua ajuda, que nós nos lembramos neste momento, que tu, ó Deus, estejas carregando a cada um em sua luta, dia após dia. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, orando como teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerramos o nosso culto invocando a bênção de Deus sobre cada um. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós, vos fortaleça na fé e no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Creio, Senhor, que és Deus.